Renato Vilarinho, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a de você. estar aqui essa noite, né, nos presenteando com a sua trajetória, com a sua vida, né, contando um pouco da sua trajetória. Para nós é um motivo de muito orgulho, muita alegria e gratidão poder te receber aqui essa noite. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém? Tá ligado? Tá ligado? Tá. Obrigado. Oi, pessoal. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Para mim é uma honra. Obrigado pelo convite. Agora, eu vi o pessoal falando aqui, Renato, você tem que animar as pessoas. É lógico que eu vou animar vocês. Porque eu vou falar de uma história de uma empresa, que graças a Deus ela é uma empresa construída na rocha. O que é uma empresa construída na rocha? É uma empresa construída sobre a base da palavra de Deus, que Jesus Cristo diz: se você construir na rocha, vai bater os ventos, vai entortar, mas não vai quebrar. Então, a história da Zinzane, que a Zinzane foi baseada em cima de um Deus verdadeiro, do Deus que se intitula o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos diz que se a gente conhecer a verdade nos libertará. E essa é a verdade, que Jesus Cristo morreu por nós, para a gente ser aquilo que Deus preparou para nós, mas que nós, através do pecado e de não estar conectado com Deus, a gente consegue, através de conhecer esse poder, voltar a ser conectado com Deus. Então Jesus Cristo, através da palavra dele, nos reconcilia de novo a Deus e a gente passa a ser tratado como filho de Deus, herdeiro das promessas. Eu vi as pessoas aqui falando, porque se eu tenho um projeto, Jesus Cristo diz que ele dá o querer e o efetuar. Então, se ele botou no teu coração, ele vai te dar um recurso, mas ele só pode dar um recurso se você ativar. É como você, por exemplo, para ligar uma luz, tem que botar na tomada, senão não liga. Então, se você construir alguma coisa baseada em cima da verdade de Jesus Cristo, no meu livro vocês podem ver a minha história. Eu tinha uma busca espiritual, eu andei por vários caminhos, tomei chá, visitei templos, astrologia, quiromancia, búzios, chá, todas as seitas africanas, literatura Seixonoye, tudo eu buscava. Mas quando eu conheci aquele que me fez nascer de novo, aquele que me deu uma nova visão, porque nas nossas etiquetas, se vocês conhecem a Zinzane, está escrito atrás: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, desde que a gente era feirante, perguntavam: Renato, se você botar isso, só vai comprar crente, e os das outras religiões não vão comprar. Eu falei: se eu tenho a promessa do Deus que é vivo e verdadeiro, eu vou botar ele, porque se é verdade mesmo, nós vamos crescer. E de uma feira de 2x2, a Zinzane faturou 640 milhões. Renato, isso te motiva muito? Lógico que motiva, mas o que me motiva mais é quem conhece a passagem da palavra de Deus de Lucas 5. O que era Lucas 5? Eu acho que é Lucas 5, né? Que era um pescador que estava jogando a rede e não pegava nada. Às vezes você não montou teu negócio ainda, porque você não teve coragem nem fé para agir. Porque a fé sem obras é morta. A palavra de Deus diz isso. Então tem um ditado que não está na Bíblia, mas diz o seguinte: dá o passo, que Deus dá o chão. Foi Moisés que abriu o mar vermelho? Não, foi Moisés que botou lá, disse, pisa, e o mar abriu. Então como é que você constrói um negócio? Você constrói um negócio entendendo que a primeira coisa é: busca o reino de Deus e o resto será acrescentado. Está escrito isso. E o que é Lucas 5? Lucas 5 era um pescador, como pode estar o teu negócio. Você joga a rede e não pesca nada. Joga a rede e não pesca nada. E aí o que aconteceu? Jesus Cristo passou por trás desse homem e disse para ele: joga a rede ao largo à direita. O cara olhou para trás, que é como a gente pensa na vida, que nós somos, mas Deus é que é. Ele entendeu que não adiantava fazer aquilo, porque ele entendia de pescaria.
Imagina ele explicando para ele mesmo, eu não pesco, por quê? Não, porque a lua é minguante, e hoje o mar não está para peixe, e isso. E Jesus Cristo sempre se mostrou através de milagres, através de coisas surpreendentes. E o que aconteceu? O cara jogou a rede, e a rede veio cheia de peixe, a ponto de encher os outros barcos. E esse cara olhou para trás e disse para Jesus, eu não sei quem tu é, mas tu é o mestre. Jesus Cristo disse, larga a rede, você já experimentou o sucesso, eu sou o sucesso, vem e vem ser pescador de homens. Então eu estou aqui hoje na minha maior função na vida. Deus me deu a Zinzane para contar para vocês que esse Deus é verdadeiro, para largar as redes. Hoje a Zinzane, eu trabalho todos os dias, mas eu tenho minha família toda no negócio, minhas 3 filhas. Então eu exerço hoje aquilo que Jesus Cristo pediu de mais importante para mim. Larga a rede, vem ser pescador de homens. Então eu estou aqui hoje pescando homens. Eu estou aqui para demonstrar o poder de Deus, que é real e que existe uma forma da gente se reconectar com Ele. Porque as pessoas muitas vezes dizem, eu sou filho de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você se transforma em filho de Deus quando você nasce de novo. O que é nascer de novo? Nascer do Espírito. Compreender que essa é a verdade. Antes, quando eu seguia outras religiões, eu achava que nas religiões estava a verdade. Aí me dizia, Renato, toma um banho de sal grosso. Eu tomava, mas não dava nada, porque eu limpava o corpo. Quem limpa o coração? Quem limpa a mente? Quem faz a gente brilhar? É a palavra de Deus que te limpa o interior. O exterior não vale nada. Vai lá, Renato, toma um chá. Eu fui lá, eu e minha mulher, fiquei doidão, passei mal, vomitei. Não estava a verdade ali. Até que um dia, um amigo meu, dos atletas de Cristo, que eu fui um atleta de Cristo, como o Jorginho aqui, que é daqui, eu congregava nos atletas de Cristo com o Jorginho, que é jogador de futebol, que é membro da igreja aqui de vocês, e eu ali tive uma revelação. Por quê? Porque eu tive um encontro com a verdade. Então eu venho aqui para falar da Zinzane, que eu vou falar agora, mas convidar vocês a se encontrar com a verdade, largar os astros, largar o medo, porque quando você precisa numa religião perguntar o que vai acontecer, é porque você está com medo. Só que se você age pela fé, Jesus disse, para que você vai perguntar para o morto? Que Deus não, ele não aconselha você a pesquisar os mortos. Então você quer pesquisar o morto, você quer saber por quê? Não, porque eu quero saber se vai dar certo. Ei, irmão, já deu. É pela fé que Ele te libertou, pela fé que você é livre, que você é mais do que vencedor, que você nasceu para brilhar nessa terra, para você mostrar ao mundo, através daquilo que você faz, o tamanho de Jesus Cristo. Renato, hoje já tivemos aí 640 milhões, e qual o tamanho da sua fé? Todos que vieram a Jesus Cristo, ele perguntava, o que você quer? Ele não sabia que o cego queria ver, ele não sabia que o paralítico queria andar, mas ele precisava ouvir de você, porque você pode chegar para ele e dizer assim, eu quero ser um empresário, e eu quero ter uma loja. Sabe o que ele vai dizer para você? Vai, seja feito conforme a tua fé. Tu tem fé para uma loja? Já venceu em uma loja. Só que Jesus Cristo disse que Ele iria para o céu e obras maiores que as que Ele fez nós faríamos. Opa, tu já viu o poder que está em você e tu não tinha reparado? Eu reparei que eu tinha um poder, o poder dado por Deus, um poder que eu podia fazer, pisar e dar certo. Né? No Salmo 1, o que diz no Salmo 1? Medita dia e noite na palavra de Deus, porque assim você será. Por que você medita? Porque o mundo vai dizer que é um derrotado. Mas quando você medita e diz assim, eu sou mais do que vencedor, você está trazendo para dentro a luz, que é a palavra. Porque desde que nasceu, se foi, como é que foi feito? Haja luz, era o verbo. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando você se alimenta dela, ela já te anima. Porque se hoje você estava aqui achando que você não podia, eu estou dizendo para você que tem um Deus que pode fazer você crescer, você avançar. E por que você fala isso? Eu falo na autoridade do nome de Jesus. E falo na autoridade do nome de Jesus que fez na minha vida em 23 anos. Me tirou de uma feira, mas me levou como a palavra de Deus prometia. O que Ele promete? Eis que te porei por cabeça e não por cauda. Você nasceu para ser grande, você nasceu para vencer, você nasceu para gerar empregos para outras pessoas. Por quê? Porque você fala direto com Deus.
Ele te abençoa. Agora, é necessário algumas dicas de empreendedorismo que eu vou passar um pouco para vocês agora. Só apertar aqui é isso, né? Não entrou aqui, não. Está aqui, ó. Fundador do Grupo Zinzanni & Co, lojas, 25 estados e 82 cidades. Está cortado ali, mas vocês têm ideia. A marca de moda que mais cresce no Brasil há 10 anos, mais de 20 anos de empresário, agora sim, 25 estados, 82 cidades, a marca de moda que mais cresce no Brasil. Eu sou um ex-atleta profissional de vôlei, da geração de 90, né? Eu só não fui medalhista olímpico, porque eu não fui à seleção brasileira na Olimpíada, mas eu joguei vôlei em todos os clubes, tive um orgulho tremendo de também participar da seleção com o Bernardinho, vou contar um pouco para vocês. Então está aqui, ó, 130 lojas, mais de 20 anos, liderança, ex-atleta, membro da comissão técnica, presença internacional em mais de 10 países. A Zinzanni hoje já vende para 10 países, através de 180 lojas, que esses 10 países, a gente já vende a marca Zinzanni para essas lojas internacional. Quem é a Zinzanni & Co? Fundada em 2002, 4 milhões de clientes, 130 lojas próprias, mais de 1.200 colaboradores, 23% CAGR é um número financeiro, que é um número muito bom, vários canais de venda, loja física, e-commerce, marketplace, atacado nacional e internacional. O internacional são essas 180 lojas no mundo que já compram de nós. Qual a história dessa loja, da Zinzanni & Co? Essa loja estava passando no Norte Shopping, a Zinzanni tem loja de 300 metros, de 400 metros, mas nunca teve loja de 2.500 metros. Eu passei no Norte Shopping com a Cláudia e vi esse tapume lá, fechado, uma loja enorme, era a antiga Tok Stock. E aí eu falei para a Cláudia, vamos botar uma loja aqui, desse tamanho. Liguei para o meu diretor de expansão, ele falou, Renato, impossível, o shopping não vai nos dar uma loja de 2.500 metros quadrados. Eu falei, então não trata você não, trato eu da loja. Eu fui lá, conversei com os caras e vendi o quê? O futuro. Porque quando eu era feirante, eu não podia vender que eu era feirante. Por que você ia apostar em mim? Eu vendi o futuro, a visão. E aí o que foi acontecendo? Investidores foram chegando, shoppings foram abrindo oportunidade, bancos foram podendo investir na Zinzanni. E a gente construiu a empresa, que hoje também está em construção, porque nunca para, né? Aqui é onde começou a primeira loja, primeiros 100 metros da Zinzanni. Era essa sala aqui, ó. Somente essa. Embaixo do Morro da Providência. Como é que foi construída essa loja? Empreendedorismo. Eu fui para o dono do lugar, embaixo do morro. Eu não tinha comprovante de renda, não tinha comprovante de residência, eu morava num conjugado com a minha esposa, que meu pai me emprestou. Então eu não tinha, porque até o apartamento estava no nome dele. Eu fui lá no cara e falei para o cara, ó, procurei saber, não alugava há muito tempo, eu falei, vamos fazer um negócio? Eu entro, o aluguel é X, metade eu pago, metade eu boto em obra. Se por acaso eu não aguentar, no mínimo, você vai ficar com um lugar melhor para alugar para outra pessoa. O cara topou. E dos 23 anos, nós ficamos 7 anos lá. Depois fomos para um outro lugar, em São Cristóvão. Cheguei em São Cristóvão, uma área de 300 metros, mas um galpão de 1.400, que era uma concessionária que tirou o telhado. E só tinha 300 coberto. Mas tudo que a gente produzia em 100 metros, a gente vendia. A gente precisava de um lugar maior. E nós fomos buscar esse lugar maior. Só que o aluguel era caro, nós não tínhamos dinheiro. Cheguei lá para o cara e falei, deixa eu explicar, para mim já está bom, de 100 para 300. Mas eu, em um ano, eu vou cobrir todo esse teu telhado, porque eu vou usar os 1.400 metros. Então nós vamos fazer o seguinte, abaixa o aluguel e eu tenho compromisso de um ano de entregar isso coberto. Empreendedorismo. Cara, ok. Fez um ano, não consegui cobrir. Abrindo loja, crescendo e tal. Falei, pô, esse cara vai aparecer aqui e vai reclamar, né? Só que vida vai andando, uma hora conseguimos. Fechamos o telhado. Deu 2 semanas, ele passou lá e falou assim, poxa, parabéns, hein? Você é cumpridor dos seus deveres.
Aí eu falei, poxa, Deus ajudou de novo. Mas eu pensei o seguinte, vai ver, esse cara anda há muito tempo por aqui, porque lá nós ficamos 7 aqui, ficamos 8 lá, nesse galpão. Eu falei, esse cara esperou ficar coberto, veio aqui e me agradeceu, porque no mínimo ele já ganhava 10 mil reais. Então eu botei dinheiro no negócio dele e consegui me alavancar dali. Bom, como é que você começa um negócio? Alavancando. Quem sabe o que é alavancagem? A alavancagem é criar dívida de investimento. Como é que eu fazia? O meu eu, está no livro aí, a primeira palavra é plural, que sou eu e a Cláudia, casados há 43 anos, sócios há 23. E está nascendo, no mês que vem, eu que tive 3 filhas, está nascendo o primeiro neto, o Nicolas. E eu vou ser avô de menino. Você imagina a alegria que eu devo estar sentindo de poder ser avô de menino. Mas está lá, grávida de 8 meses, trabalhando. Porque elas conheceram a feira. Então a oportunidade que elas têm hoje de continuar o negócio, elas pegam isso, o boi pelo chifre. E isso é uma coisa importante. Fiz 43 feiras de outubro a março de 2006. O que eu fiz? Muitas feiras eu criei o quê? Faturamento, venda. E como é que eu alavanquei? Eu fui no banqueiro e falei, olha, está aqui vendo quanto eu vendo? Ó, só que em feira, mas eu quero ir para o shopping. Investe em mim para eu ir para o shopping. O que eu vendi para ele investir em mim? Eu vendi a venda. Porque quando você precisa começar um negócio e você precisa de dinheiro para o negócio, primeiro, você tem que ser vendedor. Se sua empresa não vender, você não cria margem de faturamento para motivar o banqueiro a vir contigo. Então, como é que é essa história? Essa história é a seguinte, eu chego, vou no Bradesco, chego no Bradesco e digo assim, olha, eu vou abrir uma loja. Essa loja vai vender tanto, loja de perspectiva. E eu posso te dar a máquina de cartão de crédito da loja para o Bradesco. Hoje, 95% do que passa é no cartão. Então, eu ofereço o quê? Aquilo que vai vender, para ele me dar dinheiro para eu abrir outra loja, mas essa eu já dou para ele a máquina. Quem não estiver entendendo pode levantar a mão que eu volto quantas vezes puder. Alguém não está entendendo? Então, eu vou no banqueiro e digo para ele, ó, essa loja vai vender 1 milhão, me dá 4 milhões. E eu te dou 1 milhão, vai passar no teu cartão para o teu banco, mas você me dá 3 para eu crescer e abrir loja. Agora, o que vale no jogo do empreendedorismo? Credibilidade. Muito mais importante que dinheiro é crédito, porque dinheiro é finito. Crédito, cada vez que você vai crescendo e honrando os seus compromissos, e a palavra de Deus diz que Ele é o nosso advogado, o nosso fiador, olha que confiança. Como é que tu não vai ficar animado ouvindo isso? De que amanhã você pode mudar o teu negócio, que amanhã você pode trazer um espírito de vida para o seu negócio, porque Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. A palavra de Deus é lâmpada para o pé e luz para o caminho. Já experimentou amanhã, está com o pé iluminado e o caminho você enxergando? Vai acontecer. Se você entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele e só nele. Quando tem uma passagem também muito bonita, que quando os discípulos estavam no barco com Jesus, Jesus estava dormindo. Tempestade, trovão. Qual era a diferença de Jesus para os discípulos? É que Jesus era Deus. Ele sabia que o barco não ia virar, principalmente porque ele estava nele. E todos os discípulos, uma hora com medo, acordaram Jesus. E Jesus levantou, aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, parou tudo. Os caras olharam e disseram, cara, tu é o Filho de Deus. Mas ele já tinha provado várias vezes que ele era o Filho de Deus. Mas pela falta da constância da fé, você e eu somos mestres em duvidar. Nós já vimos muita coisa mudar, só que na hora a gente treme. Por quê? Porque eu estou falando em nome de Jesus, eu não estou falando em nome do Renato, não é o Renato que é poderoso, Jesus Cristo no Renato, Jesus Cristo em você, a palavra viva. Não, Renato, porque sacrifício
A Bíblia diz que ele só pede um sacrifício, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você coloque o seu corpo como sacrifício vivo. Estamos fazendo isso aqui agora. Nós estamos colocando o nosso corpo em sacrifício vivo, para que a gente ouça, renove a mente, não continue andando para trás e duvide, continue andando para frente pela fé. Você sabe por que a gente está reunido aqui? Para nos animar. Só por isso. Para ouvir uma história que foi construída em nome de Jesus, para ouvir mais da palavra de Deus, que é o que eu mais tenho hoje na vida, um grande prazer de falar de Jesus Cristo. E também Jesus Cristo diz para você, se você crê, se você não quiser falar do Evangelho, Deus vai ter vergonha de você. Mas Renato, você fala do Evangelho só porque Deus vai ter vergonha de mim. Eu falo por amor, porque Ele me salvou, porque Ele fez eu mudar de vida, Ele me fez cabeça, Ele me fez, a palavra diz, eis que te porei por cabeça. Então quem falou que é você que vai chegar lá? Agora, confiando em Deus, Ele vai te colocar como cabeça. Então o universo vai cooperar, as pessoas vão chegar, aquelas pessoas que te atrasam, falando que você não vai conseguir, vão sair da tua vida. Você também precisa sair da vida dessas pessoas, porque aquilo que você acrescenta na vida delas, ela duvida. E a dúvida é medo. Na Bíblia diz 365 vezes, não tenha medo. Então como é que a gente tem que ganhar? Ir lá no Pai de Santo, tomar um banho de sal e achar que é isso? Está achando errado. Não está indo pelo caminho. O caminho é pela fé. Sempre que eu duvidar, que eu tiver que perguntar por alguém, eu pergunto para Deus. Ele diz, já está feito. É pela fé. A fé é a certeza do que eu espero, mesmo quando eu não vejo. Então eu vi aqui alguém falando, o dinheiro segue a visão. Se a visão querer efetuar veio de Deus, parte, que o dinheiro vai aparecer no teu caminho. Então é isso que nos motiva. A crença na verdade, que vai nos libertar da vida de dificuldade, que miséria, alguém falou aqui, não é teologia da prosperidade não, é encontro com a palavra de Deus, que Ele diz para você que se você, Salmo 1, meditar de noite na palavra de Deus, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, lógico, plantado junto à água. O que acontece com a árvore? Ela cresce. Então você será plantado como árvore, será como ribeiros que são plantados à beira das águas, e tudo que fizer será bem sucedido. Irmão, que promessa, hein? Meu pezinho é abençoado, a minha mão também. Mas por quê? Porque eu estou aqui para tirar onda? Não, eu estou aqui para falar de um Deus que muda a vida das pessoas, que muda a sorte das pessoas, que traz, através do Espírito Santo, vitória para a tua vida. Base de tudo, poder da fé. Não é ver para crer, é crer para ver. No meu Instagram, Deus também botou a mão, em menos de 1 ano e meio, eu estou indo para 450 mil seguidores. Comecei isso há pouco tempo. Mas Deus tem avançado, as pessoas têm gostado. Eu sou um vendedor, já estou vendendo aqui, para vocês estarem no meu Instagram, é @renato.vilarinho. Ali tem mensagem de empreendedorismo, ali tem o empreendedorismo ligado à fé, porque não é ver para crer, é crer para ver. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de que não vemos. Meu amigo, anda pela fé, tu não está vendo, mas não é para ver, é para crer. Agora, se você vai sem crer, você vai crer em quem? Num caminho errado? Num Deus que promete e não cumpre? Você vai adorar a estátua? Você acha que o poder de Deus está na estátua? O poder de Deus está dentro de você. E é essa fé que movimenta em você, para que você acenda. Hoje tu está triste, é porque tu está apagado. Acende, porra. Por isso que eu vim para te animar, porque a palavra de Deus nos acende. A gente passa a achar que tudo é possível, porque tudo que a gente faz dá certo. Lutas enormes, que o inimigo não quer. Você acha que o inimigo gostaria que eu estivesse aqui falando da glória de Deus através da Zizane, para que outras pessoas crescem? Não, ele não quer. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo,
eu venci o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Um dia um cara do RH falou, pois é, Renato, é a nossa fé. Eu falei, não. A nossa fé que foi adquirida através de conhecer o Deus da fé. Mas, Renato, eu estou sem fé. A palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você se aproximar de Deus e a palavra entrar no teu espírito, você vai nascer de novo. E sempre que você abre a palavra, porque ela é verdade sobre você. Não é verdade que você não é uma vencedora. A verdade é que você é uma vencedora. Você está crendo na mentira. O mundo está querendo te desviar da verdade. A verdade é Jesus Cristo, que te fez mais do que vencedor, que te pôs por cabeça e não por cauda, que quer ver você amanhã tirar o sonho do papel. Tem que ter coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, e sim espírito de ousadia e poder. Não é ver para quê? A fé, eu já falei, como a palavra de Deus transformou a minha vida. Tomadas de decisão baseada na palavra de Deus. A fé como guia do pessoal e no profissional. Aqui eu e Bernardinho, quando o cabelo era realmente preto, porque agora tem um tingimentozinho, né? Mas já foi preto, olha lá, se vocês verem. Eu, há 30 anos atrás, fui escolhido por ele, uma honra. Ser escolhido por um vencedor, uma honra. Me senti super honrado. Fiquei trabalhando com ele quase 4 anos. E depois eu disse, é meu amigo até hoje, eu disse para ele que eu troquei um Bernardinho de calça por uma Bernardinha de saia, que é a minha mulher que está ali, a Cláudia. Um gigante. Um gigante na fé, um gigante no conhecimento da palavra, um gigante de não desistir, um gigante de continuar andando para frente. E é a minha grande ajudadora. Vamos lá? Toda glória e honra sejam dadas a Jesus Cristo. Eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de Deus. Então, quando vocês aplaudem, é porque vocês estão entendendo a ligação de uma empresa com a palavra de Deus, vivida o tempo todo. Então, essas palmas não são para mim, são para Deus. E eu posso ser um instrumento na sua vida. Tem uma menina no Norte Shopping, está lá no meu Instagram, que ela tomou coragem, ela vendia lenço de porta a porta. Quando ela viu um dos meus vídeos no Instagram, ela foi no Norte Shopping e pediu para botar um quiosque de lenço e caixa de presente em frente à loja da Zinzane. Fui eu que mudei a vida dela? Não, foi a palavra de Deus que através da minha boca ela se acendeu. Ela disse, porra, estou cheio de luz. Eu entendi, eu vou para cima. Eu não vou perguntar para o Santo Guiná lá, não sei o quê. Eu não vou tomar esse chá para ver se eu reconecto com Deus. Eu não vou estudar astro, não vou estudar quiromancia, estudo das mãos, estudo dos metais, ler 35 livros da filosofia Seixonoye. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu fui livre. Livre. Livre das crenças erradas. Livre para crer no Deus certo. Aquele que honra a minha fé. Renato, era uma feira de 2x2. Sabe como é que a gente expandiu a feira? Mesmo sem ter um número maior. Mas eu criei, junto com a Cláudia, que se eu dobrasse o tamanho da feira, ia dobrar a venda. Dobrou. Mas sabe por quê? Porque eu agi pela fé. Não, mas se eu dobrar o tamanho, eu vou pagar o dobro. Se eu pagar o dobro, eu não vou conseguir. Pronto, já não vai conseguir. Porque você está indo a Jesus Cristo dizendo para ele, olha, eu vou fazer lá, mas não vou conseguir. Agora, o que Jesus quer de você? Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não adianta você acender uma vela, adianta você dar o passo de fé. É completamente diferente. O que Deus busca de você é ousadia, é espírito de empreendedorismo. É o que vocês já fazem, ou alguns querem fazer. Agora, eu vou dizer para você pode estar me ouvindo falar, você pode ouvir milhões de outros empreendedores. Preste atenção, não vai ter jeito se você não pisar. Primeiro sonha. Para sonhar pequeno, sonha grande. Por quê? Porque pode dar grande. Agora, se você sonhar pequeno, não vai dar grande. Então, é aquilo que Jesus Cristo. O que é que você quer?
Aqui é um outro produto da Zinzane. Opa, pode voltar aqui. Acho que andou. Nós hoje estamos lançando Zinza, entrando no ramo de alimentos e bebidas, porque a Zinzane virou uma holding. Por quê? Eu acredito que a Zinzane pode ser uma holding. Era a Zinzane, agora a Zinzane Co. Tem 4 marcas novas, a Grig, marca jovem, vocês viram, M. Richa, vocês viram Búbica. Por quê? Porque nós não somos mais uma marca Zinzane, nós somos Zinzane Co. Nós somos hoje grupo Zinzane. Nós temos um time de futebol próprio, a gente patrocina a camisa do Fluminense, eu sei que tem mais flamenguistas, sempre é assim, é isso, mas o Fluminense foi bicampeão carioca, com o Flamengo com um time mais caro, o Fluminense ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa. Renato, como é que foi isso? Deus. Porque eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. Eu não sabia que a repercussão do Fluminense seria a nível mundial, passando jogos para 150 países, quando entra numa Libertadores, quando entra numa Sul-Americana, que está agora. Então foi bênção pura. Eu acreditei. Quantas marcas de roupa estão na manga? Nenhuma. É só Bet. Mas nós estamos lá. Por quê? Fiz um bom contrato, já estou lá há 5 anos, já sou parceiro comercial há muito tempo. Renato, quanto tempo você vai ficar lá? Não estou preocupado. Eu estou preocupado que aquele projeto foi um projeto altamente vencedor. Eu fui esportista, não fui à Olimpíada. Mas a Zinzane é campeã olímpica no vôlei de praia com a Ana Patrícia. A última dupla que foi campeã, uma era Red Bull, a outra era a Zinzane. Então eu já fui campeão da Libertadores, eu já fui campeão da Recopa, eu já fui campeão no futebol, eu já fui campeão. Eu não! A glória de Deus! Que nos deu a ideia, por quê? Deus deu o querer. Pô, se Deus deu o querer, deixa eu esperar um pouquinho mais. É isso. Deus falou comigo, é o meu desejo, é o que eu quero, é o que eu estou sentindo, é Ele movimentando em mim o desejo de empreender alguma coisa. Renato, eu vou empreender alguma coisa que ninguém tem ainda no mercado, esquece, não vai empreender nunca. E também não interessa, porque a partir do momento que você abrir um negócio que ninguém faz, em 6 meses está todo mundo fazendo. Então não adianta, eu vou abrir um Bet, vê quantos abriram agora. Então é fé naquilo que você botar a mão vai acontecer, independente de ter concorrente ou não. Senão você tem medo de sair de casa, você tem medo do concorrente, você tem medo de vencer, você tem medo de continuar atacando, você tem medo medo não vai para lugar nenhum. Porque quem te derrota é o medo. Então, liberdade, fora medo, vamos agir. Então tem o Zinza, ali com os sabores, é o produto da Zinzane Co. Nós temos um time de futebol, patrocinamos o Marcelo, entramos na rede social dele com 66, agora tem 86, 66 milhões de seguidores do mundo. Está a marca da Zinzane ali na camisa dele, indo para o site dele, quando ele esteve no Fluminense, falando com 66 milhões de pessoas no mundo. Através do vôlei de praia, nós temos um boné das jogadoras e dos jogadores. Todo sábado e domingo tem Zinzane ali na TV. Gente, é um projeto que nós temos os melhores, os maiores, os mais vencedores conosco. Papel do RH na liderança. O quem vem antes do quê? Dicas de empreendedorismo. Eu vou montar um restaurante. Com quem? Não com o cara que eu conheci. Mas por quê? Não, porque restaurante dá dinheiro. Quem te disse que restaurante dá dinheiro? Senão não fechava nenhum. Não, vou montar a loja de roupa. Com quem? Porque se você quer o quê, você vai montar restaurante pode não dar. Você vai montar loja de roupa, pode não dar. Você vai montar uma farmácia, pode não dar. Você vai montar um trabalho de internet, pode não dar. Então, o que faz dar? É com quem? O Fluminense, eu gostaria que tivesse o Messi? Lógico. Por quê? O que o Messi é? Um vencedor. Onde o Messi joga, ganha. Então eu tenho que estar do lado dos ganhadores. Mas, Renato, e os que são perdedores? Traz para a igreja. Mas não junta no teu negócio. Entendeu? Simples assim. A igreja está para transformar perdedores em vencedores. A igreja não é para isso?
tu bota no teu time. A Bíblia diz assim, ao vencedor, ser-lhe-á dado, e ao perdedor, até o que tem ser-lhe-á tirado. Encosta no campeão, meu irmão. Se você é líder, traz o de baixo melhor que você. Tem coragem, não fica com medo de sombra, não. Traz o Messi. Mas, Renato, aí na hora do troféu, todo mundo tira foto do Messi. Mas se eu para ser individual, de nem aparecer, mas ter ganho. É isso que você tem que curtir, ganhar, vencer, vitória, dar o máximo. Se atrelar a pessoas campeãs, a pessoas diferentes. Renato, o dono da Zara chamou para você botar 3 araras na loja. Meu irmão, agora. O presidente da Zara é a Zara. Não, mas o cara que está lá na feira quer botar na tua loja os cabides. Não, na minha não. Do feirante? Mas, Renato, você está cuspindo o prato com o meu? Não. Pelo contrário, eu já comi aquele prato e não preciso comer de novo. Não estou cuspindo, mas eu não quero comer de novo. Você entende isso? Eu tenho milhões de amigos na feira até hoje. O que eu posso fazer? Eu posso levar a palavra de Deus. Eu posso ser um pescador de homens. Eu posso dizer para ele que a pesca dele está pequena, porque ele pensa pequeno. Eu posso dizer para ele que há um mundo de oportunidades, se ele crê e for ousado. Isso eu posso dizer. Então, densidade de talentos. Menos gente, indico aqui o livro do Netflix, livro maravilhoso, que explica o seguinte: 10 pessoas, não, 3 bem remuneradas. Não são 10. 10 ainda aumenta a chance de ter erro. Só com 3 campeões, o campeão não erra. Quanto tempo leva um jogo do Djokovic com o Nadal no tênis? Todo mundo conhece, né? Djokovic e Nadal, né? Quanto tempo leva o jogo? 5 horas. Por que leva 5 horas? Porque um acerta do lado, o outro acerta do outro. Um acerta do lado, o outro acerta do outro. E o que define o que ganha? O que menos erra. Então, o que define um jogo? O acerto? Não. Pouco erro. Como é que sua companhia vai ser altamente viável? Se você tirar os erros. Se você tirar aquilo que eu digo, que tem gente que é jabuti. Né? O que eu digo muitas vezes? Dicas de RH. Você às vezes bota do teu lado gente que tem mais compromisso com o de baixo do que comigo, que eu escolhi ele. Por quê? Porque você tem liderança galinha. Você bota embaixo os seus pintos e não demite. Eu vejo empresário que diz assim, eu odeio demitir. Então, tu odeia o resultado. Você tem que estar muito limpo na sua consciência. Você tem que tirar quem não entrega. A sua empresa não é uma ONG, não é uma universidade. Agora, se você pensar em pessoas, não pensar no negócio, então você tem que pensar no negócio, tem que pensar em pagar o banqueiro que te emprestou dinheiro, que ele confiou em você. Agora, tu quer preservar o de baixo, porque ele emprestou para você. Se trabalha comigo, trabalha, ele emprestou para você, por isso você está empregado, porque ele me deu a oportunidade de crescer. Você quer que eu pague ele? Ou você quer primeiro proteger as pessoas que estão embaixo de você, para você ser um líder galinha? Você tem que ser um líder águia, porque a águia, ela já planta o ninho lá em cima, voa, traz comida, alimenta o filhote. Uma hora ela faz assim, ó, e o filhote cai lá de cima sem voar. No meio do caminho ele bate a asa. Quando ele bate a asa, ele voa. E a galinha é sempre embaixo dos pintos, os pintos embaixo da asa. E a galinha faz o ninho na terra, a águia faz o ninho lá em cima, porque ela acredita que ela tem visão. Você sabe qual é o único animal, ave, que atrapalha uma águia? Quem sabe aqui? Quem falou? O corvo. Sabe por quê? Porque o corvo vai num lugar onde ela não alcança, bem em cima aqui. E o que ela faz para derrotar o corvo? Ela só sobe. Sobe, sobe, sobe. Tem uma hora que ela tem oxigênio e o corvo não tem. E aí o corvo morre e cai. Então ela nem se apurrinha, ela nem se debate, ela só sobe. E aquelas que estão nas tuas costas dizendo que tu não vai vencer. Tu não nasceu para isso, não tem empresário na tua família. O que vai ser agora?
Quem sabe você na tua hereditariedade não tem ninguém empresário. Você não vai crescer por causa do karma. Karma, meu irmão. Jesus Cristo morreu por você, como é que tu tem que carregar karma? Quem te contou isso? Contou mentira. Você é livre para vencer, você é livre para prosperar. Ou tu crê na verdade, ou tu crê na mentira. Escolhe onde tu quer crer. Diferença entre chefe e líder é isso. O líder faz o que tem que fazer, o chefe quer agradar. A liderança dele é assim: pô, se você fizer, eu vou buscar uma promoção para você. Isso é líder, meu irmão? Isso não é líder. Vou liderar te prometendo alguma coisa que eu nem tenho para dar agora, ou eu vou te dizer o seguinte: meu irmão, para trabalhar comigo é para ser vencedor. Se não for, eu vou te tirar. Porque eu tenho compromisso, voos maiores. Porque tem gente que vem trabalhar e está agoniado, mas quando arruma um emprego, fica calmo. Alguém está rindo aí. Não é assim? Meu Deus, me arruma um emprego. Aí arruma o cara, porra, está aqui escamoteando. Ai, meu Deus, agora eu tenho trabalho. Porra, era tão bom quando eu não tinha trabalho. Tu não comia, mas tá. E aí tu começa a ficar e você tem a visão sardinha, visão jabuti. O que você tem que ser? Uma visão de tubarão, uma visão de águia. É isso que você tem que buscar para a tua vida. Mas para isso você tem que trocar o teu mindset, a tua mente, como você crê. Essa é a diferença. Uns creem para a vitória, outros creem para a derrota. Uns creem para proteger, o outro crê para expor. Porque eu estou exposto. O shopping sabe quanto eu vendo, o banqueiro sabe que eu tenho que pagar a ele, o fornecedor eu também tenho que entregar para ele. Então a pergunta é o seguinte: quer ser grande, fecha com o de cima. Quer ser pequeno, vai ser mamãezeiro, papaizeiro. E isso não tem na Zinzane. Tecnicidade se treina, se aprende. Fit cultural é negociável. Quem sabe o que é fit cultural? Alguém sabe? Então eu vou explicar para você. O que é tecnicidade? Fit cultural você tem por dentro. Você quer ser vencedor? Você quer ser diferente dessa vida? Tu quer um dia dar palestra? Tu tem todo o direito de dar palestra. Mas a glória de Deus tem que habitar sobre a sua vida. E o risco? Eu não quero risco. Porra, esqueceu. Empreendedorismo sem risco, esqueceu. Cadê o currículo dele? Não o que ele fez, qual a carteira digital dele. Eu quero saber a história dele. Eu fiquei um ano num lugar, depois fiquei um ano no outro, depois fiquei um ano no outro, depois fiquei um ano no outro. Pelo fruto se conhece a carne. Pelo fruto se conhece a árvore. Esse cara vai de novo ficar um ano só com você. Aqui deve ter gente solteira. Se você é solteira e você vai pegar um cara que teve 30 casamentos, você vai ser o 31º. Ou tu acha que muda? Pelo fruto se conhece a árvore. Agora um cara que tem 30 anos de casamento e ficou viúvo, é um ótimo partido, meu irmão. Ele gosta de ter uma parceira. Então se você, é a mesma coisa. O cara vai escolher uma mulher. Sim, mas ela está a fim de te ajudar. Eu tenho um amigo que disse, quando ele entrou em dificuldade, ela disse para ele assim: preste atenção, eu sou cara, hein? É essa parceira que tu quer como esposa? E quando você está em cima, ela fala que você é lindo e depois você precisa dela e ela diz que ela é cara? Tem muito disso aí. Então temos que escolher os profissionais. Mas eu fiquei, para vocês escolherem os profissionais, olha, dica de empreendedorismo. Peguei um cara, eu quero um gerente, o currículo dele é 9 anos de vendedor e 1 de gerente, e ele foi desempregado. Eu vou contratar ele para gerente? Por que não? Porque ele não tem experiência, não deu certo. Aê, campeão, qual é o teu nome? Leonardo, visão de campeão. Ele não deu certo. Agora, o cara é o seguinte, olha, eu fiquei 3 anos de vendedor e 7 de gerente, fiquei 10 anos naquele lugar, contrata ele para gerente, porque ele tem 7 anos vencendo como gerente. Então, você analisa no currículo, para você estar buscando sempre o melhor, o maior, o que dá mais fruto, o mais vencedor que você. Isso é o que você tem que buscar, e isso se chama fit cultural. Como inspirar e desenvolver talentos? Jabuti não voa. Não, Renato, eu tenho um mega treinamento. Deixa eu explicar.
o mega treinamento, eu que já estou com 62 anos, eu conheço gente que desde quando eu tinha 30, ele está sendo treinado. Eu tinha 30, ele tinha 30. Ele continua sendo treinado. E ele quer treinar a sua equipe. Tu vai deixar? Claro que não. Claro que não. Então nem todo mundo vai chegar. Tu quer ser empreendedor, tu é empreendedor. Tu tem que enxergar o cara daqui a 3 anos. Depois ele daqui a 4. Você tem que enxergar se ele será um diretor. Você tem que contratar um diretor hoje, mesmo que ele seja jovem. Isso aqui, olha, ele falou, por quê? Se eu não criar gente com capacidade para cargos maiores, a minha empresa não cresce, eu vou ficar travado. Vai ficar travado em quem? Gente. Então, o que faz uma empresa crescer? O teu desejo, a tua ousadia, a tua fé e as pessoas que você recolher no caminho. Mas você tem que saber muito bem o que tu procura. Porque às vezes você procura formar uma empresa, amigo de todo mundo, não demitir ninguém. Hello, está no mundo da lua. Aqui não é assim. Aqui no mundo você tem que vencer. E para vencer tem que estar perto dos vencedores. Não, mas essa menina não bate meta há 1 ano na loja. O que eu vou fazer para ela? É até uma brincadeira que a gente... Vou promover ela a cliente. É porque vender ela não vende, vai ver comprar ela compra. Agora eu vou ficar com ela porque ela tem 3 filhos. Eu também tenho, agora eu tenho até neto. E o presidente do Bradesco não tem filha, não, não tem filha. O do Itaú, do Santander, da Caixa Econômica, ninguém tem filho, não. Então esse é o movimento do empreendedorismo, mindset, trocar a mente. Primeiro trocar a mente pela mente de Cristo, que é o que Deus diz para você, nós temos que ter a mente de Cristo. Imagina a empresa de Jesus, né? Que Jesus aqui, vamos dizer que ele tenha sido empresário. Tudo que ele tocava dava certo, ele curava o paralítico, ele curava o cego, ele fez Lázaro ressuscitar, é um grande vencedor. Então, como eu boto Jesus Cristo? Ele é meu sócio. Como é que ele é meu sócio? O dízimo. Renato, como é que é seu dízimo? Muito maior do que quando eu era feirante. Eu dou o dízimo em cima da minha retirada. E também dou ofertas. Hoje, para a honra e glória de Deus, somando meus dízimos e minhas ofertas, dá 19% do que eu ganho. Por quê? É dando que se recebe. Eu tenho que praticar isso. Mas, Renato, eu vou dar o dízimo, porque aí eu estou fazendo uma troca com Deus. Eu ajudo ele, ele me ajuda. Não, cara, você só está derramando o amor que ele fez ao te provar que você podia, como diz o livro, começar do zero. É possível. Então você poderia ser e tem que ser essa pessoa que traga o quê? Animação, vida, energia, crer no Deus certo, motiva você motiva ele, você cria uma corrente, porque é assim que a palavra de Deus diz. Porque se você foge do braseiro, o que é aqui? Alguém é Deus aqui? Não. Mas nós estamos aqui com Deus, porque a menina que fez o louvor, ela disse assim, porque o Espírito Santo está aqui. Mas como é que eu provo? A palavra prova, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Então ele está aqui. Ele está aqui para te libertar. Ele está aqui para mudar a tua mente. Ele está aqui para mexer com o teu coração. Ele está aqui para te animar, que é possível. E é por isso que a gente precisa nos reunir. Porque o mundo, a gente passa o dia inteiro se esfriando. E a gente tem que o quê? Se alimentar. Porque nem só de pão vive o homem. Porque o pão alimenta o espírito, o corpo. O que alimenta o espírito? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque aquela comida você comeu, legal. E se o espírito não alimenta? Começa a depressão. Quando você não come, não dá dor de estômago? Às vezes, cara, estou precisando comer uma coisa com dor de estômago. Também dá dor no espírito. Por quê? Porque você não está alimentando ele. Você está sendo alimentado pelo mundo. Então você tem que retirar um tempo para se alimentar da palavra de Deus, para que a fé venha. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo terá luz. Então tem que ter tempo
para se alimentar. Na verdade, a minha filha que leu o Netflix, num voo para o Nordeste, eu levava 3 horas, ela lia o livro todo. Quando ela voltou, ela falou para mim: pai, tudo bem que eu ouço você e a mamãe há muito tempo. Hoje ela tem 30 anos, 13 de companhia, já é uma diretora executiva. E ela disse: mas eu vi um negócio gigante com o mesmo conceito teu. Aí eu falei para ela, para a Cláudia: Cláudia, é maravilhoso, porque antes ela cria no pai. Hoje ela crê no pai, crê em Deus, mas crê que o movimento dos grandes, Netflix fatura 17 bilhões de dólares. É esse conceito. Renato, eu vou ler livros de gente bem-sucedida. Leia, veja como eles fazem, mas não vá se incomodar se só a página da frente for diferente. Porque se você ler a história do Gerdau, que é aço, tem uma capa, Gerdau. Se você ler Tramontina, o livro da Tramontina, que são talheres, tem outra capa. Se você ler o Netflix, tem outra capa, é vermelha. Se você ler o livro do Sonho Grande, que são os caras que 3G Capital, dono da Ambev, dono da loja americana, compraram agora a Skecker, que é uma marca mundial, por 9 bilhões. É o trio Lema, Sucupira e Teles. Quase todos têm o mesmo fit cultural. Muda a página e o ramo. Um é varejo, o outro é aço, o outro é talher, o outro é vídeo. Mas se alimenta. É legal você ler. Você vai ver qual é o caminho que os vencedores... Renato, tem um livro aí de um cara que foi não sei o que, bacana e tal, mas não deu certo. Não, não quero ler. Não quero ler. Eu prefiro ler o livro de quem venceu, associado à palavra de Deus, que me alimenta a fé para eu avançar. Então está aqui, ó. Comece antes de estar pronto. Essa história é legal. Eu e a Cláudia, antes de fazer a Zizane, com a vontade do empreendedorismo, nós pegamos para fazer 5.000 pães para os 4 dias de carnaval no Sambódromo. E aí a gente fez uma produção de salada de atum e frango. Eram sanduíches naturais. 5.000. Só que a gente tinha que entregar por dia, né? Eram 5 dias de carnaval, aliás. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E a gente começou a fazer sem experiência. Mas recebemos esse pedido, pô, vamos embora. Só que quando a gente fez, botou os pães todos, e salada de atum, em cima do pão que a gente botou, depois a gente veio cobrindo ele. Só que quando a gente acabava de cobrir, o pão já estava duro. Alguém falou: putz, E aí como é que a gente fez? A derrota estava consumada, como é que eu vou vender um pão duro? Mas é que ele ressecava, só tendo ele embaixo. Aí ligamos para alguém disse: olha, pega o sanduíche, bota na geladeira, bota uma toalha em cima e pinga água, que vai umedecer o pão de novo. E deu certo. Quando eu acreditei, eu e a Cláudia, caraca, não vai dar. E aí Deus, ali foi Deus, porque mandou ligar para alguém, não sei nem para que eu liguei, e o cara deu uma ideia que deu certo. Nós entregamos 5.000 pães. 5.000 pães, 5.000 sanduíches em 5 dias, de salada de atum e frango. Foi um ato de empreendedorismo nosso. Produção de roupa, né, também que a gente já fez hoje, pelo tamanho. São fábricas que produzem para nós, como produz para Zara, para C&A, para Riachuelo. Nós não temos mais produção própria. Nós tivemos produção própria até 80 lojas, depois paramos. Já estamos comprando pronto aí já há uns 10 anos. A importante, coragem e ousadia, pois Deus, olha a palavra, não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Ele não deu de covardia, deu o espírito de poder. Tu sabia que tu pode? Mas por que tu vai acreditar em mim? Não acredito na palavra. Ele diz que há poder dentro de você. Que você pode fazer muitas coisas que você está impossibilitado. Por quê? Porque você está preso. Por isso que Jesus Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, tu pode ficar livre. Você que não conhece o poder de Deus. Hoje, você pode ficar livre. Para trocar o que você cria por uma crença verdadeira na rocha, não na areia.
Que a areia, quando Jesus Cristo diz, se você fizer alguma coisa na areia, vai bater o vento e vai derrubar. Se você fizer na rocha, vai bater o vento, vai envergar, mas vai continuar em pé. Atravessando desertos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Teve crise em 2008, crise em 2016, crise da pandemia em 2020, crise em 2024. Mas nós estamos firmes, porque nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Gestão compartilhada. Renato, como é que você dirige a equipe, a empresa? Eu sou sócio com a Cláudia, 50% cada um. Aliás, no início eu devia ter pego 51%, né? Mas não peguei, agora é 50% cada um. Você vê como é que são as coisas. Brincadeira, sou muito feliz de ser sócio integral com a Cláudia. Mas o que acontece? Se eu tenho, né, a Cláudia, por que eu vou tomar decisão sozinha? Mas, Renato, você nem pode, você é sócio. Só aquela eleição direta, ela me elegeu o presidente. Quantos votos? Um, só ela. Ela falou, Renato, eu quero que você seja o presidente. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu quero que você seja o presidente. Só que eu, como presidente, aumenta tanto a minha responsabilidade que tudo que eu faço eu pergunto para ela. Eu brinco lá com meus amigos, eu digo, eu que mando, mas quem decide é ela. Por quê? Porque eu tenho confiança. Por que eu tenho confiança? Porque a palavra de Deus diz, o que ligares na terra, estará ligado no céu. Ela é totalmente ligada na terra, na Zinzane. Então eu posso confiar. Agora, e naquele executivo que vem, quer fazer um ano com você, e aí diz que trabalhou na Zinzane e vai buscar uma outra oportunidade do mercado. Eu não vou botar ele, não, para decidir. Porque a melhor pessoa que eu tenho para decidir é a Cláudia, são os executivos que estão há mais de 10 anos na empresa, minhas filhas, uma tem 4 anos, outra tem 13, pessoas que eu tenho confiança que estão ligadas no projeto. E é isso que a gente precisa, vocês terem. Primeiro, um homem de confiança, honesto, lógico, mas se você botar ele por honesto, se ele for perdedor, não vai adiantar nada, é um honesto perdedor. Você tem que ter um honesto vencedor do seu lado. A palavra de Deus diz, e eu já falei aqui, que nós temos Jesus como fiador. Em Hebreus ele diz, Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. Jesus Cristo é fiador de ter te reconectado com Deus. Fiador é quem garante. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, o nosso fiador. E aí, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Porque mesmo a gente tendo conhecido a palavra de Deus, tendo nascido de novo, a gente tem a carne. Então a gente peca. Peca até em pensamento. Então Jesus Cristo veio para nos dar um norte e uma direção. Mas nós não conseguimos ser perfeito como Ele foi. E isso também não vai fazer, eu não vim aqui contar de Jesus para você, não vai fazer se você discutiu com o porteiro de manhã. Espera aí, aconteceu, você ficou nervoso, está perdoado. Senão você vai ficar assim, meu Deus, Jesus, já discuti com o porteiro, perdi a salvação. Não, mas agora eu tratei bem o porteiro. Não, eu tratei bem o porteiro, eu ganhei a salvação de novo. Não, você é livre, você crê certo. Você tem uma venda e você tem que ir ao banqueiro vender a sua venda. Dizer para ele, me empresta, eu tenho sonho, conta o sonho para o banqueiro. E o banqueiro precisa de sonhadores, porque o banqueiro vende dinheiro. E como é que você vai tirar dinheiro do banqueiro? Sendo o vendedor do seu sonho. Movimentando ele a investir em você. Aumentando a credibilidade com ele, porque quando você pede dinheiro para ele para abrir uma loja, abra. E telefone para o banqueiro, para o diretor, diz a loja está aberta. Porque isso aumenta a tua credibilidade. E quanto maior a empresa vai ficando, mais crédito você tem, maior você pode ir ficando. Então isso é um desenvolvimento de pessoas para o empreendedorismo. Renato, meus amigos às vezes perguntam, Renato, 23 anos, você dorme? Eu
Falei, meu irmão, se eu não dormisse em 23 anos, como é que eu estava acordado até hoje? Mas tem dia que eu acordo. Por quê? Pressão. Mas eu li a palavra de Deus ali com a Mari ali, né, minha filha Cláudia. Aí a gente leu uma passagem e disse, pai, então não precisa nem se preocupar. Eu falei, não precisa nem se preocupar. Pá, ele está no controle. Mas e quando você, homem, olha para o vento? Como é que é aquela passagem que Jesus disse para Pedro, vem? E ele começou a andar sobre o mar. Olhando para quem? Para a promessa, para Jesus. Quando ele abaixou o olho e viu que ele estava no mar, o que aconteceu? Afundou. Jesus foi lá e disse assim, por que duvidaste, homem de pequena fé? Então olha como a fé é importante. Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai! E ele vai sair. Uau! A fé é do tamanho do grão de mostarda. Então tua fé é muito poderosa. Mas para isso você tem que conhecer o Deus, nascer de novo, largar os outros deuses que você tinha, confiar no Deus que se intitula verdade, experimenta a verdade na tua vida. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então vamos embora, age em nome de Jesus. Não, mas eu vou lá como é que é? Capa Preta. Não, lá no Capa Preta você está indo em outro Deus, meu irmão. Não, vou estar lá tomando um chá, lá não sei, você está indo em outro Deus. Então você não creu. Então, o correr riscos é necessário. E depois que você correu o risco no teu projeto de alavancagem, do banqueiro te emprestar dinheiro, o que você tem que fazer? Depois de você praticar o dízimo, depois de você ir no banqueiro e trazer dinheiro, você tem que saber o quê? Qual o preço do custo do que você compra. Sabe como é que eu recebo o fabricante de jeans? Não, eu tenho um jeans aqui, é maravilhoso, ele custa. Eu falei, meu irmão, não dá o preço não. Deixa eu já começar com você aqui. Vai na loja e vê quanto eu vendo uma calça jeans para mulher. Você viu quanto eu vendo? Então o teu preço de fabricação tem que caber nesse preço, porque eu posso comprar por um preço, mas eu tenho que botar 4 vezes o preço. Mas Renato, 4 vezes? Está querendo ganhar muito dinheiro. Não, filho. Se você não botar 4 vezes o preço, não cabe o custo financeiro, não cabe o custo de shopping, não cabe a folha. Nossa folha hoje tem mais de 1.200 colaboradores. Então, se eu pego uma peça que custa 20, vendo por 40, além de eu não ganhar nada, eu não consigo nem pagar os custos. Você entende isso? Então, eu faço o seguinte, olha, presta atenção, essa calça qual é o tecido? É a Canatiba. Canatiba eu conheço, o metro é R$10. Você faz aonde? Numa oficina, em São Paulo? Sim, eu conheço. Oficina cobra R$3 para fechar a calça. Então é R$10 do pano, R$3 para custar a calça. Então a calça custa R$13. Quanto você vai botar de margem para você, para o cara? Ele vai botar. Mas, meu irmão, se você botar 50%, está fora. Eu não vou conseguir vender a 300 pratas. Essa calça tem que custar no mínimo 50 pratas, para eu poder revender ela a 4 vezes de 50. Então, se você não souber o custo do seu produto, você vai estar à mercê dos orçamentos. Dica de empreendedorismo, não é buscar 4 orçamentos. Você bota um colaborador mesquinho, medíocre, ele não quer buscar o preço, ele não quer fazer dinheiro para a companhia, ele quer ganhar o salário dele. E salário para os grandes é muito pequeno, para os diretores, porque quanto maior você é numa companhia, menos o salário é importante, porque você ganha bonificação no final do ano. Então você pode ganhar, estou dando o número, 10 de salário, mas ganhar no final do ano 300 mil de prêmio. Divide por 12, divide por 10, dá 30 mil com mais 10 do teu salário. Então você é uma pessoa por ano de 40 mil reais. Mas para isso, para ter bonificação, a empresa tem que dar lucro. Do lado seu tem um cara que faz dinheiro ou que espera ganhar. Ganhar, esquece, ninguém dá dinheiro para ninguém. Agora, você e sua equipe tem que fazer dinheiro. Então, você tem que ter profissionais altamente qualificados do seu lado, para que ele entenda que ele vai ser um homem de bonificação. Porque tem gente que vai ser assalariado
o resto da vida. Sabe por quê? Porque não entende o jogo dos grandes. Agora ele entende liderança galinha, ele quer um líder em cima dele galinha, não quer uma águia, né? Esses caras, sai de perto, porque quando vocês estiverem com 62, talvez vocês vejam que esse tipo de pessoa não conquistou nada na vida. Também deve ter gente aqui que já tem mais de 62 ou 62 que já viu isso. Hoje, o que você é, não importa, tem gente maior, mas tem gente menor que você, independente do tamanho que você é. Agora eu trago sempre para o final um vídeo, né, que eu gosto muito, me inspirou muito na época que eu conheci a Palavra de Deus. Eu gosto sempre de fechar os eventos com esse vídeo, né? Então, aqui foi um prazer estar com vocês, uma honra para mim, um empreendedor, um homem de Jesus Cristo, um homem que acredita na Palavra de Deus, um homem que experimentou a Palavra de Deus, está aqui nesse momento com bastante gente aqui, que eu tenho visto aqui, bastante gente motivada a fim de crescer. Então, foi tudo para a honra e glória de Jesus Cristo. A Ele eu dou toda a honra, toda a glória, e eu espero que a gente tenha conseguido animar, não você, animar o teu coração. Porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dali precede as saídas da vida. Então você tem que trazer vida para você. Você tem que se alimentar da palavra que produz vida. Muito obrigado.